recebo aqui no estúdio o Olegário Borges. Ele está fazendo agora um mestrado em administração de empresas. Ele vai falar um pouquinho para a gente da conciliação entre o trabalho, o lazer, a família e também as bioenergias. Bem-vindo. Boa tarde. Bem, boa tarde a vocês, telespectadores. Obrigada por ter aceito nosso convite, Olegário. Me diz uma coisa, como que a gente concilia a atuação profissional, né, com os relacionamentos afetivos, com os objetivos de vida que a gente tem? Porque até a gente fala muito no Dia do Trabalho, que é um dia muito importante, que é o Dia do Trabalhador, só que a gente também não pode esquecer das pessoas que estão desempregadas, que estão desmotivadas exatamente porque não buscam e não conseguem hoje uma colocação no mercado de trabalho. Tem gente que está sem trabalho, está desmotivado, e tem gente que está trabalhando também está desmotivado, né? Então, às vezes tem os dois lados da moeda. Nesse caso aí, o que a gente recomenda muito, Carla, é sempre ter um equilíbrio dentro dos papéis, né? Porque no dia a dia nós exercemos vários papéis, né? Por exemplo, você está aqui agora como entrevistadora. Aí você chega em casa e tem um papel de mulher, não sei se você tem filhos, né? Aí teria lá o papel de mãe e tudo, aí papel de filha. Então, nós estamos interagindo o tempo todo com as pessoas. Então, o que nós recomendamos é ter sempre um equilíbrio, a pessoa ela fazer as coisas, ter tempo para tudo, inclusive para si mesmo, né? Que um dos maiores problemas até das pessoas, até com desmotivação, é porque elas não olham para dentro de si. Às vezes questões básicas, como exercício físico, né? Às vezes um trabalho de relaxamento. Hoje as pessoas andam tão entravadas, né, que às vezes vai fazer um alongamento, a pessoa não consegue nem fazer um mínimo alongamento para fazer de repente uma caminhada, ou você vai fazer um esporte lá com os amigos, fica tudo quebrado. Então, sempre procurar organizar a sua agenda, a sua vida, o seu tempo, né, semanalmente ou mensalmente, de uma forma que você consiga ter horário para tudo. Tanto para o trabalho quanto para o lazer, que a gente acha que é super importante. Não adianta também a pessoa tem o nome workaholic, né? Que a pessoa trabalha tanto que acaba esquecendo de outras coisas também. Então tem gente que, por exemplo, tem problema de relacionamento dentro de casa, aí vira um workaholic, trabalha excessivamente lá, aí esquece da relação com a família em casa. Aí tem aquele outro que trabalha demais porque ele está insatisfeito com algumas coisas dele mesmo, pessoal. Então tem várias coisas. Então é observar hoje qual é a quantidade de carga de horário que eu trabalho, como é que está a minha relação dentro do trabalho, como é que está o fora do trabalho, como é que anda, porque dentro da Conscienciologia nós estudamos o que nós chamamos de programação de vida, né? E nós chamamos de programação existencial, que nós temos o princípio de que nós passamos por várias vidas e nós estamos nessa vida com uma oportunidade de melhorar algumas coisas para nós e para as pessoas que estão à nossa volta, não só nossos familiares, mas também amigos, colegas de trabalho, né? Enfim, a família, tudo. E aí, dentro dessa programação de vida, é lógico, o trabalho ele entra como uma base importante, né? Que vai te dar uma sustentação, vai te dar uma autoestima, vai te dar um suporte, vai ter oportunidade de interagir com outras pessoas, ter reconhecimento profissional. Então, a programação de vida, ela existe, alguns têm acesso, outros não. E essa programação de vida ela é baseada em princípios e valores, que é aquilo que a pessoa ela acredita, aquilo que ela respeita. E muitas vezes, como você falou, tem gente que está desempregado e tem insatisfeito. Às vezes tem aquele que está empregado, está satisfeito e tem um insatisfeito. Exatamente. O que está insatisfeito, normalmente, é porque ele está com os valores e princípios pessoais, aquilo que ele acha importante, está totalmente deslocado. Às vezes ele abre mão de um determinado valor para trabalhar exclusivamente por causa do dinheiro. O dinheiro ele é super importante porque ele é uma base da nossa programação de vida. Ele que vai ajudar a gente a cuidar do nosso corpo, né? Comprar roupa, estar se deslocando, ter uma boa casa para se proteger, ter um automóvel para ter velocidade, poder comprar livros, estudar, enfim, tem toda uma base, né, que o dinheiro ele dá um suporte. Agora, quando a pessoa coloca o dinheiro como primeiro valor, às vezes ela pode estar indo contra alguns princípios dela mesma. Por exemplo, a pessoa ela valoriza muito a família, e aí ela escolhe trabalhar num local que ela tem pouco contato com a família. Então eles começam a ter problema, refletir nela, aí vem o mau humor, vem o estresse, vem um monte de coisa. Hoje as pessoas já antigamente, né, por exemplo, meu pai, né, talvez na época do seu pai também, né, não sei se é da mesma época, mas nossos pais eles tinham uma dificuldade de trocar de emprego, né? Então às vezes o cara ele trabalhava num determinado emprego e era feio para a pessoa trocar emprego, porque
parecer que era como se fosse um perdedor, um loser, como se Exatamente, como se não fosse um bom funcionário, né? Um mau funcionário. Hoje em dia não, hoje em dia nós já temos um ambiente que melhorou muito e as pessoas têm a possibilidade de estar verificando empregos melhores, situações mais confortáveis dentro dos princípios e valores que ela quer. Sim. E quando a pessoa, os casos de sucesso até hoje que são estudados, da pessoa ela se dá bem financeiramente, é quando a pessoa tem os valores e princípios alinhados. Tem o caso da Oprah, né, que é dentro do teu contexto aqui, né, que é uma das maiores entrevistadoras dos Estados Unidos, não sei se do mundo, né, eu não sei qual é a referência. Ela é fantástica, realmente. Ela é fantástica. E ela fala muito disso, né, dos princípios e valores dela e do processo assistencial dela, né, que ela gosta muito de ajudar as pessoas, tudo, tem atividades extra-trabalho, né, então você vê que ela é uma pessoa de sucesso, mas que, se você for ver, a base principal dela não era o dinheiro tão somente. Tinha outras questões que é um trabalho mais sério, de ajudar a sociedade, de fazer uma assistência. E, de repente, através disso que ela conseguiu tudo que ela conseguiu. Exatamente. Na verdade, então... Aí o dinheiro vê como uma consequência. Exatamente. Isso que as pessoas, às vezes, não conseguem entender. Elas trocam, né, o cavalo, os bois, né, a carroça e tal. Então, a pessoa ela começa, quando ela pega uma linha de trabalho que ela gosta, ela vai embora. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você explicasse como que a gente pode medir um nível, né, de atuação aí do trinômio, que é motivação, trabalho e lazer. E lazer. Primeira coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte: se a pessoa tem a síndrome do fantástico, é uma brincadeira, né? O que é a síndrome do fantástico? A pessoa, no domingo à noite, escutar a música do Fantástico e ficar triste, porque tem que trabalhar no outro dia. Olha, só síndrome do fantástico. Muita gente passa por isso. É o domingo à noite, então, dos momentos mais difíceis para as pessoas que estão, né? Nesse processo de tristeza com o seu trabalho, ou não trabalham, né, de repente. Exatamente. Então, aí a pessoa, ela pensa, puxa, vou ter que trabalhar amanhã, não sei o quê. Se a pessoa está pensando nisso, já é um indicador de que a coisa não vai bem. Agora também tem muita questão assim, cara, de a pessoa achar que o problema está fora, né? O problema é no meu chefe, o problema é no ambiente, o problema é o meu colega. Então ela acaba não olhando para dentro dela. Então um outro princípio nosso da conscienciologia é o autoconhecimento. Porque muitas vezes a pessoa está insatisfeita dentro do trabalho por questão de conflitos. Conflitos com colegas, às vezes a pessoa é cabeça dura, às vezes a pessoa não quer abrir mão de alguma coisa, às vezes a pessoa está sendo egoísta, às vezes a pessoa ela tem medo de assumir algum papel, então chega lá, fica com medo de ser um líder dentro do trabalho dela, fica com medo de se expor, fica inseguro. Então tem muito disso também, né? Então avaliar, a pessoa não ficar assim, não tem que trabalhar amanhã, não gosta de trabalho. Às vezes não é isso, às vezes ela está com problema dentro dela mesmo. Aí a conscienciologia ela volta assim, então beleza, vamos fazer um balanço com ela lá. Aí ela vai medir como é que está o nível de relação dela com ela mesma. Então é um indicador. Ela tem tempo para si, ela tem tempo para refletir, ela tem tempo para escrever. A pessoa ela analisa o que aconteceu durante o dia dela, ou ela fica totalmente um robô de ter que ir para o trabalho, volta e vai caminhar, mete um rádio no ouvido, não conversa, não tem diálogo, né? Aí tem que avaliar a questão de lazer, o quanto que eu tenho, eu preciso, né, relaxar, eu preciso ir num bosque, num parque, fazer algumas compras, né, passear com a família, fazer uma viagem. Então eu estou tendo tempo e espaço para isso, então esse é um outro indicador. E a questão da motivação é realmente a de pessoa estar satisfeita ou não com aquilo que ela está fazendo. E se ela não está satisfeita, que ela tente entender se o problema é com ela, se o problema é com o trabalho. Se for com o trabalho, que ela consiga identificar outras atividades. Uma alternativa boa, que é o trabalho voluntariado. Que muitas vezes a pessoa está trabalhando aqui, ela não está satisfeita, ela começa a fazer um outro trabalho voluntariado. Então isso às vezes dá muita satisfação para ela e muitas vezes consegue até enxergar talentos que estão guardados dentro dela, né? Exatamente. Porque dentro da nossa pesquisa, como a gente, né, temos um ciclo de nascer e renascer o tempo todo, nossos talentos eles vêm também de outras vidas. Então muitas vezes ela tem um talento que está dentro dela, latente, e que muitas vezes ela não teve uma oportunidade de botar, expor isso, né? Ou de descobrir também esse talento. Então tá.